Bom, começando um papo aqui, né? Estamos falando aqui com a Tami, que é uma das professoras do curso de Design de Experimentos, aqui da D20. Então, bom, a ideia é que a gente bata um papo mesmo, bem informal, né? E acho que seria legal, Tami, você começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? Por onde você passou, onde você está hoje, como é que foi esse caminho? Legal, legal. A minha trajetória é um pouco longa, não vou tentar deixar tão longa assim, mas eu sou estatística de formação, então eu fiz o bacharelado e o mestrado em estatística na USP. E depois disso, com relação à academia, eu me mudei para os Estados Unidos para fazer o doutorado em bioestatística, que é basicamente estatística aplicada à área de saúde pública. Mas na prática a gente aprende estatística aplicada, quando a gente faz um doutorado em bioestatística. Na parte profissional, eu já passei por alguns lugares. Quando eu estava ainda no Brasil, eu trabalhei bastante na área de marketing. Então, eu trabalhei em duas empresas diferentes de consultoria em marketing. Uma delas bem focada nessa parte de modelagem preditiva, a outra um pouco mais focada em pesquisa de mercado, tentar entender como que o mercado fazer um pouquinho de segmentação de mercado, como é que a gente deveria lançar uma marca, que tipo de mensagem a gente quer passar para os consumidores, esse tipo de coisa. Aqui nos Estados Unidos eu trabalhei numa empresa que chama SAS, que é mais conhecido entre as pessoas que são da área da estatística, que é acho que o maior software pago de estatística e analytics. Eu lá trabalhei na área de educação, então lá eles têm um departamento bem grande de educação, que eles ensinam, né, diferentes temas, e eu estava especificamente na área de analytics também, então fiquei nessa parte, mais na parte de revisão e validação de cursos no SAS. E agora eu trabalho como cientista de dados no YouTube. Então, Tami, pegando um pouquinho da sua trajetória, né, e por esses lugares que você passou, você tem alguns exemplos práticos de quando você utilizou alguma metodologia de experimentação? Sim, já tive contato com algumas coisas de experimentação. Quando a gente fala de experimentação, a gente está falando mais em um contexto de aleatorização de grupos, né? Nesse sentido, eu usei, para ser bem sincera, eu usei pouco. Talvez agora no Google eu veja mais exemplos, porque é bastante utilizado na área de tecnologia, né? A gente está sempre fazendo vários experimentos a todo tempo, né? Mas antes disso também, os exemplos que eu tive não foram exatamente de experimentação, mas foram mais de um contexto observacional, né? Em que a gente ainda queria tirar interpretações causais, né? Porque é isso que é a principal vantagem que a gente ganha quando a gente faz um experimento. A gente tem não só uma interpretação associativa, mas uma interpretação causal. E nisso a gente fez muito no contexto de marketing, né? Então, como que a gente avalia, por exemplo, se uma campanha foi efetiva ou não, né? Nesse contexto de marketing é bastante interessante porque nem sempre a gente consegue aleatorizar as coisas, né? Quando a gente pensa num contexto, por exemplo, de uma campanha de TV, por exemplo, a gente não consegue aleatorizar quem vai e quem não vai assistir uma campanha de TV, né? Então é toda uma outra área aí talvez entre um pouco nessa parte de experimentação, mas muito mais no contexto de estudos observacionais para a gente avaliar como é que a gente tira interpretações causais de coisas que a gente não consiga aleatorizar. Em tecnologia é um pouco mais fácil, né? A gente consegue de fato aleatorizar um grupo que a gente chama de controle, um grupo de tratamento mesmo, e avaliar se um feature, se alguma coisa que a gente está querendo testar faz efeito, tem algum efeito ou não, né? Então, acho que esses foram os principais exemplos. E fazer só mais algumas perguntas a respeito do primeiro exemplo que você trouxe, mais da parte de marketing, né? Que tipo de particularidade, que tipo de particularidade que existe? Porque normalmente quando as pessoas falam de experimentação é muito fácil ficar pensando no teste Abelson, né? Mas imagino que tem vários outros cuidados que você precisa ter quando você vai tentar tipo, tirar algum efeito causal, como você estava comentando. Você consegue comentar alguns assim? Sim, eu acho que
quando a gente fala de experimentação, tem vários níveis, né? A gente está falando desde o momento que a gente seleciona a amostra, né? De onde que a gente vai, qual que é a população, de onde a gente quer tirar essas conclusões, como que a gente vai selecionar essa amostra. Uma vez que, né, se a gente conseguir selecionar essa amostra bem selecionada, sem nenhum tipo de viés de seleção, que tipo de métrica que a gente vai usar, né? Isso é uma outra discussão muito que a gente gasta muito tempo, né? Então, então a gente quer testar se essa campanha foi efetiva ou não, né? Como é que a gente vai medir isso? A gente vai medir em, não sei, número de horas que as pessoas assistiram, o valor. Então, essa construção da métrica é uma coisa realmente muito importante, né? Além disso, tem, de fato, o cuidado de você fazer o experimento, né? Nesse estudo, nesse exemplo específico que eu estou dando, não é um estudo muito fácil da gente simplesmente aleatorizar, né? Então, provavelmente a gente tem que ir por um caminho de técnicas um pouco mais sofisticadas, né? Então, o que a gente está falando de, quando a gente pensa em estudos observacionais, é um pouco mais difícil da gente tirar interpretações causais nesse contexto. Então, provavelmente a gente tem que usar técnicas um pouco mais sofisticadas do que no contexto de só um teste AB, que a gente vê bastante nessa parte de experimento. Né? Então, meio que depende de toda a cadeia, né? Desde para quem que a gente quer tirar as conclusões, como a gente vai tirar a amostra, como a gente vai medir, né? Que métrica que a gente vai utilizar no fim das contas, e como que a gente vai fazer essa análise. Né? Então, depende muito de que contexto que a gente está e qual que é o problema que a gente quer resolver. Né? Então, acho que tem diferentes nuances aí quando a gente fala de experimentos de maneira geral. Eu imagino, pela sua fala, que vocês devem usar bastante proxy, né? Então, como métrica. Então, daí você tem basicamente uma premissa de que a métrica que vocês estão buscando, mas não conseguem medir exatamente, ela tem alguma relação com alguma variável proxy e você testa a proxy. Isso, é, isso também acontece bastante, né? Às vezes, a métrica que a gente quer é muito cara de se obter, né? Ou a gente simplesmente não consegue, né? Então, dependendo do que a gente está interessado, a gente precisa usar métricas que são chamadas de métricas proxy, né? Então, no contexto de tecnologia, é muito mais um contexto de métricas que realmente costumam ser um pouco mais sensíveis do que métricas que normalmente as empresas olham, né? Mas também no contexto de outras áreas também a gente pode pensar em como que a gente faz para medir nível de satisfação dos clientes, por exemplo. Né? Então, se a gente quer lançar algum produto, alguma campanha, algum serviço, como é que a gente mediria coisas do tipo satisfação do cliente? Né? Então, não é uma coisa que ativamente a gente consegue medir. Então, tem toda essa parte, além de pensar na métrica, talvez uma coisa que eu tenha esquecido é como que a gente obtém essa métrica, né? E isso depende, claro, de que tipo de métrica que a gente está definindo. Algumas métricas são um pouco mais tranquilas de se medir, outras nem tanto, né? Principalmente essas métricas que são um pouco mais subjetivas, né? Se a gente está falando em métricas que avaliam satisfação do cliente, abertura do cliente com relação à marca, essas coisas, como é que a gente mede esse tipo de coisa, né? Porque não é uma coisa ativamente que a gente consegue ir lá e medir num cliente, né? Então tem toda essa parte de tentar pensar que tipo de métrica que a gente vai utilizar quando a gente vai tentar fazer um experimento. É interessante esse cuidado que precisa ter, né? Porque dependendo de como que ela é medida, em que etapa do processo ela é medida, muda um pouco o sentido, muda um pouco a interpretação, né? Exato, Né? Isso exatamente. que vai empilhando, assim, né? Essas distorções. Legal, Tá. bem interessante. Acho que você está num ponto que é bem interessante aí, que é um lugar onde poucas pessoas vão ter essa visão abrangente de como que a academia lida com testes, experimentos e como que o mundo corporativo lida com a mesma coisa com testes e experimentos. A humanidade só chegou onde chegou por conta dos experimentos, de conseguir fazer isolamento de variáveis e tudo mais. Como é que você enxerga as principais diferenças, as principais dificuldades que hoje o mundo corporativo tem em tentar aplicar as técnicas que a ciência vem fazendo por tanto tempo já? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que com relação a técnicas, eu acho que nas duas áreas, tanto na academia quanto na indústria, a gente pode utilizar
as mesmas, mesma caixa de ferramentas, no fim das contas, e a dificuldade é sempre bem parecida, né? Em geral, é, na academia, na parte de ciência, a gente tem essa parte de primeiro começar com estudo observacional, para a gente ver, né? Será que a gente consegue avaliar uma associação? E aí depois a gente parte para um estudo mais randomizado, que a gente fala, né? Que são os experimentos. Costumam ser muito mais caros e por conta disso costuma ser mais para o final do estudo, né? Então, em geral, a gente começa com uma hipótese, avalia se tem alguma associação. Se a gente não achar nenhuma associação, talvez não tenha nada para a gente investigar. E se a gente acha alguma associação, claro, a gente pode tentar ir por um outro caminho. É um caminho muito mais caro, em geral. Então, num contexto, por exemplo, de estudos clínicos, então a gente teve todo esse, né, teve um período que todo mundo estava muito envolvido aí com Covid. Então, quando a gente faz teste de drogas, por exemplo, em geral, um estudo randomizado, né? Então, a gente tem todo um cuidado de você pegar e conseguir randomizar e controlar esses pacientes para que a gente possa ter essa interpretação causal. Mas, claro, esses estudos são extremamente caros, né? No contexto de indústria, por exemplo, a gente tem mais ou menos um problema parecido, né? Talvez a grande vantagem no contexto de indústria é que a gente costuma ser mais dinâmico nas coisas, né? Mas eu acho que é importante trazer um pouco do rigor da parte da academia, principalmente nessas partes que não envolvem a parte mecânica do teste, que é qual que é a população que a gente está querendo testar, qual que é a métrica que a gente está querendo testar, tem algum tipo de viés que possa afetar a minha amostra, como é que eu posso fazer, né? E aí os problemas são bem parecidos nesse sentido, né? Em geral, um experimento exige um pouco mais de infraestrutura da parte da empresa, né? Para a gente conseguir fazer essa coisa de como que a gente faz para eventualmente, sei lá, mandar uma campanha por e-mail, como é que a gente faz para mandar para um grupo e não mandar para outro, como é que a gente vai aleatorizar, como é que a gente vai controlar, como é que a gente vai acompanhar esses clientes ao longo do tempo. Então, exige uma certa estrutura da parte da parte da indústria. E também tem, claro, coisas que a gente pode ir por um caminho mais observacional, seja porque a gente não consegue aleatorizar, né, igual o exemplo que eu dei de marketing de campanha de TV, seja porque a gente não tem essa estrutura, né? Então, tem esses dois caminhos. Tem o caminho de você avaliar por um estudo mais observacional, que costuma ser um pouquinho mais fácil, entre aspas, de você coletar os dados, mas muito mais sofisticado, mas aí exige também um pouco mais de sofisticação na parte de análise, versus a parte de experimentação, que costuma ser um pouco mais trabalhosa do ponto de vista de estrutura, de infraestrutura, mas costuma ser um pouquinho mais tranquilo para se analisar, né? Então, eu acho que a grande vantagem da indústria é essa agilidade que a gente tem na hora de conseguir fazer essa parte de experimentos. Hoje em dia, principalmente tecnologia, é uma ferramenta bastante utilizada, então eu acho que não tem por que a gente não tirar vantagem desse tipo de ferramenta hoje em dia na indústria. Com certeza. Uma coisa engraçada que eu tava vendo esses dias, que eu, na minha inocência, achava que isso era um problema específico do mundo corporativo, né? Que era a tendência das pessoas envolvidas, ou as pessoas ali, mais ou menos, que participam de alguma forma, ou do projeto, ou estejam ali envolvidos, eles tendem a querer confirmar seus vieses ali, né? Confirmar o que elas já acham. Então, meio que todo experimento tem que dar certo, entre algumas aspas. E aí, tava lendo outro dia uma matéria e, tipo, denúncias, erros graves no mundo científico também, tipo, erro de planilha, gente que deleta a amostra para fazer o p-valor encaixar. Então, acho que o outro lado também acontece, né? Tanto algumas coisas que a gente acha que são ruins do mundo corporativo também estão no mundo acadêmico, né? Nessa parte de medir, comprovar coisas, né? Com certeza. Eu acho que é inclusive um desafio dessa área, né, que é também uma área extremamente interessante, que é essa área de ciência de dados, que é justamente confrontar esse tipo
verdades absolutas, né? E por conta disso, já que a gente vai ter que eventualmente confrontar, não, se tiver de acordo né, com hipóteses, ótimo. A gente está confrontando com dados, né? A gente está confirmando com dados o que já tem uma certa intuição, isso muitas vezes acontece. Mas também acontece o contrário, né? Às vezes a gente tem uma convicção muito grande de que uma certa coisa é verdade e que isso aqui realmente é o que dá efeito, ou que isso é o que vai drive aí a campanha, ou qualquer que seja. Com certeza. Eu acho que as pessoas estão interessadas em medir, e muitas vezes não é verdade, né? Então, existe muito que a gente chama de efeito de confundimento, no fim das contas, né? Então, a gente avalia uma coisa, mas aí fala, nossa, a gente achou uma associação aqui, né? Mas aí, no fim das contas, quando a gente controla por diversas outras variáveis no nosso estudo, a gente avalia e fala assim, poxa, então, no fim das contas, a gente só precisava controlar muito bem esses dois grupinhos que a gente está comparando, no fim das contas, né? Então, essa parte é uma parte interessante, mas também é bastante desafiadora de a gente fazer essa ponte, né, entre as pessoas que não são dessa área de dados, de tentar justamente traduzir o que a gente está observando e por que o que a gente está observando é o que, né, é o que a gente está observando, no fim das contas. E aí por isso que é importante que todos esses estudos, esses experimentos sejam muito bem feitos, né? De novo, tudo que eu já falei, desde de onde que a gente está tirando essa amostra, como que a gente está medindo o que a gente quer medir, ter esse cuidado de interpretar os resultados de maneira adequada. E por fim, conseguir tirar insights que sejam realmente adequados, né? Falar assim, olha, né, você queria testar, você queria avaliar satisfação de cliente, tá? Satisfação de cliente a gente está medindo dessa forma. Então, se a gente medir dessa forma, esse é o tipo de resultado que a gente tem, né? Então, ter esse cuidado, esse certo rigor acadêmico também na indústria, acho que é muito benéfico para a gente conseguir ter discussões que façam sentido. Acho que um ponto bem importante, acho que um desafio que a gente tem, né, quando a gente vai trazer toda essa parte do rigor para a indústria, de uma maneira geral, é que pode acabar gerando um pouco de resistência, né? De a gente ser as pessoas chatas, que ser as pessoas chatas que ficam insistindo na metodologia e tudo mais. Parece que a gente está tentando atrasar o processo, quando que talvez o que não fique muito claro, pelo menos de uma maneira geral, é que o custo de você tomar uma decisão baseado em alguma coisa que está errado, que a metodologia pode estar errada ali, né? O custo pode ser muito grande. Isso nem sempre fica muito claro, né, para as pessoas. Uma coisa que agora conversando com vocês eu lembrei de um curso de inferência causal que eu fiz que eu achei super interessante. Era um estudo de simulação que foi feito em que a gente gerava dados que não eram correlacionados, que a gente gerava, não tinha correlação nenhuma, gerava aleatoriamente, e a gente ainda assim conseguia, se a gente gerasse várias vezes, a gente ainda assim conseguia achar amostras em que as duas coisas eram correlacionadas, de alguma certa forma, né? Então, eu achei isso super interessante. Falei assim, nossa, se você calhar de dar azar de pegar uma amostra em que duas coisas que teoricamente, em teoria, não são correlacionadas, mas nessa amostra calhou de ser correlacionada, né? Como é que a gente faz? Né? Então, isso eu achei bastante interessante. E por isso que normalmente a gente faz o mesmo estudo por um tempo relativamente longo ou por várias vezes, né? Então isso é bem comum para a gente conseguir ter essa parte de resultados mais robustos aí. Então acho que esse tipo de rigor só, assim, claro, meio que atrapalha no sentido de que sim, demora um pouco mais tempo você ter rigor quando você vai fazer essas coisas, demanda mais tempo, mas ao mesmo tempo ele te traz um pouco mais talvez não uma garantia, mas um pouco mais de bagagem para você falar, não, eu acho que esse é realmente o resultado que a gente está observando, e ele é baseado em X, Y, Z. Né? Acho que o rigor ele ajuda a trazer um argumento um pouco mais sólido aí quando a gente vai conversar com pessoas de outras áreas. Tem um termo quase da moda ali, que as empresas nem chegaram a nesse ponto, que é o data-driven, né? As empresas precisam ser data-driven e tal, mas que, pelo que você está me falando, pelo menos, que me leva a crer que
não é nem data-driven que as empresas precisariam ser. Elas precisariam ser science-driven, né? Então, porque não é o dado pelo dado, é saber de fato que esses dados, o que fazer com esses dados e como de fato coletar, analisar, fazer hipóteses, testar, né? Então, é mais do que data-driven, é ser esse science-driven. E aí eu acho que, por isso que acho que essa capacidade tua, teu background é o que possibilita, senão as empresas só precisariam de banco de dados, né? Se fosse só data-driven, né? Então, acho por isso que precisa Exato, dessa tua linha, né? exatamente. E mais importante do que ter só uma equipe de ciência de dados ou só uma equipe de negócios é justamente essa colaboração muito forte, né? Eu acho que a área de ciência de dados, né, o cientista de dados dentro de um contexto de uma empresa costuma ser um pedaço, né? Então a gente está ali principalmente não só para fazer análise, mas também para quase que ser um teste de sanidade algumas vezes, assim, né? De falar assim, olha, vamos lá, então, né, fazer essa ponte entre o pessoal de negócios, o pessoal que, tá, que vem de outras áreas, né, e que de fato tem diferentes hipóteses para testar, né? Então a gente faz essa ponte muito bem feita entre falar, tá, então essa é a sua hipótese, essa é a maneira que a gente vai fazer esse teste e esse é o resultado final. Sim, a gente acha que tem alguma associação ou se a gente fez algum experimento randomizado tem um efeito causal ou não, né? E eu acho que, de novo, né, essa interação entre pessoas de dados, né, seja analytics ou ciência de dados, com as outras áreas é extremamente rica e importante, né? Porque às vezes a gente acha uma associação e fala assim, mas e aí? Né? O que a gente está observando aqui, né? Então esse tipo de insight que a gente tem de outras áreas também é uma cooperação muito rica também. Então acho que é um negócio muito feito queria falar quatro mãos, mas é muito mais, né? Há múltiplas mãos aí quando a gente está tentando tomar esse tipo de decisão. E pegando esse gancho, queria um pouquinho da sua visão dessa habilidade e ter essa skill de saber fazer experimentação, não só dos times de dados, né, mas como que você vê o benefício que isso pode trazer para pessoas de produto, de marketing, de design, né, saber sobre causalidade, sobre amostragem, sobre esse tipo de teste, por aí vai. É, excelente pergunta. Eu acho que é muito importante, né? Principalmente nessa parte da parte crítica, né? Então, você saber como que funciona o processo de experimentação te dá um olhar muito mais crítico quando você está fazendo os resultados, quando está olhando os resultados, né? Então, de novo, eu vou sempre bater na tecla do processo inteiro, né? Então, de onde estou tirando essa amostra? Quem que é a população que eu estou interessada? Muitas vezes isso não é claro, né? Então a gente está falando de clientes, da minha base de clientes ou a minha base de clientes que recebeu o e-mail, né? Então essa definição é sempre muito clara para a gente saber, tá, essa interpretação que eu estou tirando, é, é com relação a qual população, né, no fim das contas. Então, eu acho que você saber o processo todo te dá um olhar muito mais crítico de entender né, o que aquele resultado que está lá aparecendo, né, a gente vai ver lá a diferença de tanto, o valor P deu tanto, né, tá, quer dizer o quê, no fim das contas, né? Tá, e o que eu posso fazer com isso? Né? Eu acho que não necessariamente é importante para o pessoal de equipe de produtos e negócios saber fazer exatamente, né? Mas muito mais em como interpretar os resultados e ter esse cuidado de falar, tá, esse é um estudo que foi randomizado ou foi um estudo que é mais observacional? Se for observacional, que tipo de variável que foi levado em consideração na hora de controlar essa informação? Será que a gente está controlando por todas as informações que a gente poderia ou que deveria, né? Então é nessa parte que eu acho que é muito crucial a parte dessa interação com o pessoal de negócios, né? Porque muitas vezes o pessoal de dados não tem esse contexto tão claro. Assim, não, olha, esse grupo aqui é importante que você controle por esse tipo de variável, por exemplo. Né? Então, acho que esse input, essa interação, essa colaboração entre área de negócios e produtos com o pessoal de dados é extremamente rica nesse sentido também. Tanto para a gente conseguir interpretar o que o resultado final, aqueles números estão significando, mas também o que a gente faz com isso. Né? E eu acho que é extremamente importante e válido
para a área né, pessoas que não sejam de dados também ter esses conceitos muito claros na cabeça de o que quer dizer um valor P pequeno, o que é um valor P grande, o que isso quer dizer no fim das contas, né? Legal. E eu tenho uma dúvida a respeito mais da parte de amostragem, porque eu acho que é muito comum as pessoas associarem isso a uma continha simples, né? Então, putz, eu vou entrar num site ali que vai calcular quanto que eu preciso de amostra e esse é o resultado. Então, eu não sei, se você puder dar alguns exemplos, ou pelo menos comentar um pouco, né? O quão longe pode uma questão como a questão da amostragem que é tão discutida. É uma boa pergunta. Estou tentando pensar em exemplos que façam sentido. Mas, por exemplo, né, a gente gosta de brincar que quando a gente trabalha muito com pesquisa, é muito comum a gente mandar a pesquisa para as pessoas, avaliar a resposta de quem responde e tentar tirar conclusão sobre o todo, né? O que acontece na prática? O que é muito comum, que é um problema muito comum em pesquisa. Ninguém quer responder pesquisa, né? Então, no fim das contas, a amostra que você tem é uma amostra de pessoas que estavam dispostas a responder a sua pesquisa. Essa é uma amostra representativa de, sei lá, se você está interessado se a sua população for clientes do seu produto, potenciais clientes, consumidores do seu produto, será que só as pessoas que responderam à pesquisa são uma boa representação do todo? Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar. Né? Então, em pesquisa tem bastante esse contexto. Na academia é muito comum a gente, nesses estudos randomizados, por exemplo, a gente está testando uma droga, por exemplo, e a gente aleatoriza, e aí, no fim das contas, um grupo não gostou da droga, tem efeitos colaterais e tudo mais, o grupo que recebeu a droga tá. E aí, no fim das contas, só um pedaço desse grupo de fato toma a droga, né? No fim das contas. E aí, quando a gente compara esses dois grupos, será que a gente. Que tipo de comparação a gente está fazendo? Será que a gente está comparando. Quem que é. O efeito é com relação ao quê? É com relação ao grupo que recebeu a droga ou o grupo que recebeu a droga, mas também é tolerante aos efeitos colaterais. Então, aí que entra essa nuance, assim, que às vezes a gente passa meio batido, a gente pensar em que tipo de viés de seleção que a gente pode ter na nossa amostra. O que costuma ser bastante difícil de avaliar. Então, por isso que é um pouco importante a gente avaliar essa parte de amostragem, né? Principalmente para ver se não tem nenhum tipo de viés de seleção. Se tiver, às vezes a gente não consegue controlar, né? Tem um viés de seleção, tem um viés de seleção, né? Mas acho que o mais importante é a gente ter, no final, a gente falar assim, olha, essa interpretação vale para esse grupo específico, que é o grupo de onde a gente está tirando a amostra. Então, acho que esses são os exemplos que eu consigo lembrar agora de potenciais problemas de amostragem que poderiam ter nesse contexto de experimentos. Pô, legal, genial. E daí eu entendo que, pelo menos no exemplo que você deu, a gente tentar corrigir isso por meio da interpretação do resultado, né? Exato. No, É, teria alguma maneira de tentar, por exemplo, não tenho dinheiro para refazer a pesquisa, eu tentei fazer algum ajuste ali na interpretação, mas tem algum ajuste de tentar corrigir algum viés? Tem tem. algum tipo de uso assim, dessa maneira? Sim. Isso já entra mais na parte de amostragem, que também é uma área super interessante, assim. E sim, esses exemplos que eu acabei de dar são exemplos de dados faltantes, no fim das contas, né? Então, o que a gente pode fazer, existem técnicas para isso também, a gente tentar meio que tirar esse viés de alguma certa forma, né? Então, como é que a gente tenta, de alguma forma, claro, tudo baseado em suposições, a gente também, o melhor dos mundos seria a gente não ter dados faltantes, a gente sempre brinca, faz essa piada, mas sim, existem técnicas para a gente conseguir é, fazer a estimação levando em consideração esse tipo de coisa. Outro exemplo que existe também é quando a gente está tentando medir alguma coisa que é muito rara na população, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, na indústria é
cancelamento, ou churn, ou default no contexto de crédito, né? Então, ainda bem, não é uma coisa muito comum, né? Então, como é que a gente faz uma amostra levando em consideração isso, né? Então, de alguma forma, a gente não quer só tirar uma amostra aleatória e ter um percentual super baixo, eventualmente, de pessoas que cancelaram ou que fraudaram o cartão de crédito, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai ter que provavelmente fazer que a gente chama de oversampling, né, no fim das contas. Mas aí, de novo, cai no problema de que a gente não está com uma amostra representativa do todo, né? Então, é sempre esse problema, né? Será que a amostra que a gente tem é uma amostra que representa o todo? Se não, como é que a gente vai ajustar isso, né? Tudo bem a gente usar essa amostra e utilizar, e essa interpretação é válida para a gente? Ou não? Fala assim, não, eu não quero fazer interpretação sobre essa população, quero fazer sobre a população antiga, né? A população original. O que a gente vai fazer? Então, provavelmente vai ter que usar técnicas um pouco mais sofisticadas. Então, tem várias nuances aí de que como pode dar errado numa análise. Eu acho uma coisa que a galera da indústria, principalmente, se perde muito é em estabelecer as relações de causalidade, né? Então, uma é se as coisas são causais ou não, ou até mesmo direção, né? O que impactou uma coisa, o que surgiu primeiro. E acho que uma das ferramentas importantes para isso é de fato a experimentação, né? Para você conseguir de fato ter certeza, ter pelo menos um desenho teórico mais próximo à realidade do que simples suposições ou achismos, assim. Você acha que só no contexto de corporativo ali, o design de experimentos é o suficiente para trabalhar essas relações causais no contexto de indústria? Ou seria necessário outras técnicas, ferramentas? Ou você acha que a experimentação já consegue levar longe o suficiente as hipóteses da empresa? Legal. Excelente pergunta. Eu acho que o mais importante, na verdade, é o entendimento dessa coisa, né? Às vezes eu acho que não está claro. Para mim também demorou um tempo para eu entender o que é associação, o que é causalidade, né? Acho que por muito tempo eu demorei para entender o que é um conceito de causalidade, qual que é a diferença, né? Quando eu vejo que se uma coisa cresce, a outra cresce, o que isso tem a ver, né? Isso é uma associação ou eu posso tirar alguma interpretação causal disso, né? Mas, sim, a gente sempre fala que experimentos são a forma mais, entre aspas, fácil da gente conseguir a interpretação causal, né? Desde que o experimento seja feito de maneira adequada, a gente consegue, sim, é meio que dado para a gente que a interpretação que a gente está olhando ali é uma interpretação causal, o que é super interessante, né? No fim das contas, você vai lá, por meio de um experimento, por exemplo, que você avalia se o seu site, mudando o seu site de rosa para azul, a quantidade de cliques num certo período aumentou de X para Y, e esse aumento foi um aumento significativo e não foi só uma questão de ruído, né? Então, esse tipo de interpretação é uma interpretação muito, muito interessante, né? Mas nem tudo a gente consegue, né? Claro, seria ótimo se a gente tivesse, primeiro, se a gente tivesse a infraestrutura para a gente conseguir fazer essas coisas, e às vezes a gente tem coisas que a gente não consegue aleatorizar, né? Simplesmente tem contextos, por exemplo, que a gente não consegue aleatorizar, né? Então, o exemplo da campanha de TV, por exemplo, é uma coisa que a gente não consegue aleatorizar. Falar assim, eu vou, sei lá, um grupo aqui vai assistir essa campanha, mas esse outro grupo a gente não vai dar um jeito de não conseguir passar essa campanha de TV nesse outro grupo, né? Em geral, esse tipo de coisa a gente não consegue fazer, né? Então, nesse contexto que a gente chama de estudos observacionais, é um contexto bem mais difícil da gente conseguir tirar interpretações causais. É possível, mas é um pouco mais difícil. É bastante comum na área de economia. Eu acho que a maioria das pessoas da área de economia trabalha muito com essa coisa de inferência causal nesse sentido, né? Então a gente quer saber, será que essa política pública aqui funcionou ou não funcionou para essa cidade específica, né? Essa campanha de marketing aqui do Dia das Mães funcionou ou não funcionou, né? Será que aumentou? Essa promoção específica de Black Friday
funcionou ou não funcionou nesse contexto, né? Então, tem coisas que a gente simplesmente não consegue aleatorizar. E aí, nesse sentido, a gente precisa, sim, de técnicas um pouco mais sofisticadas, né? Que a gente chama de inferência causal para dados observacionais aí, né? Eu acho que tem outros nomes aí, acho que tem até pseudo experimentos, alguma coisa assim. Então, sim, existem técnicas, é um pouco mais sofisticado do ponto de vista de análise, mas sim, eu acho que saber a parte de experimentação, né, arroz com feijão, teste AB, as coisas, é interessante, mas saber que tem toda uma outra área de talvez não experimentação, mas de inferência causal, né, se isso é de interesse da empresa ou do time, de saber esse contexto causal de dados que a gente chama de observacional, né, que a gente não, de fato não consegue aleatorizar um grupo ou não, é, é importante sim, e existem técnicas sim, nesse contexto. Então, acho que é importante ter essa visão mais ampla de quais são as diferentes ferramentas que podem ser utilizadas. Pô, muito bom. Tami, eu achei que a gente ia ter um bate-papo, a gente teve uma aula. Então, pô, queria primeiro agradecer. Pô, foi bom demais. Toda a conversa contigo é sempre muito legal, assim. Sempre saio com a cabeça explodida. Sempre muito bom. É super um prazer sempre conversar com vocês. E para encerrar, queria saber se você tem algum tipo de material, de vídeo, não necessariamente relacionado ao experimento, assim, mas que você tenha consumido aí nesses últimos tempos e você fala, pô, isso foi muito legal, tal. Acho que vale a pena divulgar. Eu gostei muito esse ano de assistir uma série chama Ruptura, que, Sensacional. assim, eu achei muito bom e inclusive tem, para né, para linkar um pouco com a aula, talvez você consiga enxergar os personagens em diferentes contextos como se fosse eu gosto sempre de brincar que quando a gente fala de interpretação causal é como se você pegasse uma pessoa, dividisse ela em duas pessoas iguaizinhas e fizesse um tratamento em uma e um tratamento na outra e ver se tem alguma diferença. Né? Então, não era para fazer esse gancho, mas eu acho que Ruptura é uma série excelente, assim, Genial. e vocês podem pensar no contexto de inferência causal nesse sentido, né? Então, o personagem ele tem duas versões de um mesmo personagem. Vocês podem pensar que um efeito causal seria o que você aplica tratamento em um dos personagens, o outro também, e aí ver a diferença entre esses dois. Assim, acho que num mundo ideal que a gente conseguisse fazer um experimento na gente mesmo, acho que seria um mundo dessa série da Ruptura. Aí, eu achei excelente essa série. Acho que vale a pena conferir. Pô, e com esse gancho simplesmente genial, é isso. Eu Encerramos. falei, nossa, é exatamente isso. Pô, muito bom. Sensacional. Obrigado mesmo, Tânia. Foi muito bom. Valeu, também. Sempre muito bom falar com você. Sucesso, agradeço, gente.